Ótimo. Então vamos começar. Então, essa apesar de ser a terceira aula, vai ser a primeira aula de métodos e técnicas de análise de informação para o planejamento. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos. Vou acompanhar vocês aí ao longo desse quadrimestre. Bom, vamos começar a aula então. Estou passando aqui para vocês, depois vocês podem pegar lá no Tidia, no site. Vocês todos já receberam um comunicado de que o site do Tidia já está funcionando, não é? De vez em quando eu atualizo alguns arquivos lá, mas vocês já podem começar a usar o site para acompanhar, pegar o material, enviar as informações, tudo que a gente precisar. Bom, eu estou passando para vocês aqui todos os meus contatos, telefone, e-mail, redes sociais. Vocês podem ficar à vontade para conversar comigo, entrar em contato quando vocês quiserem, tá bom? Eu tento ficar o máximo à disposição de vocês. Bom, então vamos começar a nossa disciplina. Primeiro, eu vou apresentar alguns conceitos básicos no início da aula, para vocês conseguirem entender o que nós vamos trabalhar nesse semestre, nesse quadrimestre. E depois que eu apresentar esses conceitos, então eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, as atividades, o projeto do curso, certo? Na segunda metade da aula. Então, o que seria métodos e técnicas de análise de informação para o planejamento? A gente pode pensar que a análise de informação é uma etapa muito importante nas pesquisas para que a gente possa aumentar a nossa compreensão a partir de problemas que afetam a gente, projetos de pesquisa que a gente quer trabalhar e fornecer alguma informação útil. Bom, eu vou voltar aqui, eu vou apresentar aqui para vocês um fluxograma do que seria o processo de pesquisa. Eu vou voltar nesse fluxograma em vários momentos da aula para que vocês consigam entender cada etapa. Primeiro, agora vamos só dar uma passada geral nele para vocês conseguirem visualizar. Então, a primeira etapa seria a observação inicial, que a gente olha para um certo fenômeno. E observando os dados, a gente pensa assim, será que, por exemplo, esse fenômeno pode ser explicado de uma outra maneira? É o que a gente chama de formulação de teoria ou de hipótese. A partir da formulação dessa hipótese, por exemplo, tal característica está relacionada a uma outra característica, por exemplo, do fenômeno que nós estamos estudando. A gente começa a pensar, tudo bem, agora como que eu vou conseguir estudar e comprovar isso? Então, a primeira coisa que eu penso, bom, vamos identificar uma variável que a gente possa estudar, ou mais de uma variável. Identificar essa variável, a gente entra para a parte de coleta dos dados e, em seguida, a análise dos dados. Se a análise dos dados ela pode corroborar a nossa visão inicial, mostrar que a nossa hipótese inicial estava bem fundamentada, ou então pode não ficar muito bom. E aí a gente tem que pensar assim, bom, o que foi que eu pensei de errado? Então a gente reformula a hipótese inicial e começa o processo de novo. Vê se tem que coletar outros dados, muda o modo de análise para tentar ver o que está acontecendo. E nessa análise de dados, a gente pode fazer uma análise exploratória, gráfica ou espacial. Ou seja, a gente pode visualizar os nossos resultados por meio de tabelas, por meio de gráficos, por meio de mapas. Nós vamos trabalhar com todas essas ferramentas, esses instrumentos ao longo do curso. E também nós podemos construir modelos que são representações, matemáticas ou não, estatísticas, por exemplo, que tentam explicar o fenômeno que a gente está estudando. Depois nós vamos entrar com um pouco mais de detalhes sobre o que seriam esses modelos. Bom, então agora vamos entrar etapa por etapa aqui no nosso fluxograma. Essa primeira etapa, que seria a observação inicial e a formulação da hipótese, ela depende muito da nossa vivência prévia em relação a esse fenômeno. Quer dizer, se a gente já vivenciou isso, a gente já experienciou, e aí quando a gente olha para os dados, a gente pensa assim, pelo que eu já vivi, tudo leva a pensar que essa teoria, que essa hipótese
é verdadeira, mas só que a gente quer provar isso de uma forma quantitativa, de uma forma cientificamente mais concreta. Bom, o que seria a formulação de uma hipótese? Podemos pensar assim, que a hipótese, de uma maneira bem concreta, seria assim, você pensar que a variação de uma variável dependente, um atributo dependente, não, independente no caso, vai causar um efeito em uma variável dependente. Ou seja, qualquer mudança que você fizer aqui vai ter uma relação causal que vai causar uma outra mudança aqui do outro lado. Essa que é a ideia. Por exemplo, que as famílias pobres são mais expostas à violência. Isso parte da nossa vivência, desde as notícias de jornal, televisão, vivência pessoal da gente. E aí a gente pensa assim, tá, e agora como que a gente vai conseguir comprovar isso com um projeto de pesquisa? Bom, e então vem essa segunda etapa, quer dizer, formulada a teoria, a hipótese, nós vamos tentar identificar as variáveis para estudar. O que é uma variável? Variável a gente pode definir dessa maneira aqui. Uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. E os seus valores variam de elemento para elemento. Ou seja, um conjunto de pessoas, cada uma, por exemplo, recebe uma quantidade diferente de salário. Esse é um tipo de variável, a renda. E a gente entra na parte de coleta. Nós vamos ver que existem vários métodos de pesquisa que eles vão tentar coletar esses dados de maneira diferente. Cada um tem as suas vantagens, desvantagens, limitações, possibilidades. Nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe em cima disso. Então, quais são esses métodos de pesquisa social? Nós temos experimento, pesquisa do tipo survey, análise de conteúdo, observação participativa e análise secundária. Então eu vou tentar explicar com um pouco mais de detalhe cada um desses tipos aqui para vocês, dando alguns exemplos também, tá bom? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode levantar a mão, falar, tá bom? Fiquem à vontade. Certo? Experimento. Experimento é aquele clássico experimento que a gente chama de experimento de laboratório. Ou seja, você vai pegar dois objetos de pesquisa, que pode ser um queijo ou pode ser uma pessoa. A ideia é que esses dois objetos tenham características muito semelhantes, então e que você consiga controlar tudo o que está acontecendo no entorno desse ambiente, que a gente chama de ambiente controlado. E aí, um grupo vai manter as características normais do ambiente. O outro grupo, você vai modificar uma variávelzinha. E aí, nessa modificação dessa variável, de um lado, você vai conseguir identificar qual que é o efeito que essa variável vai causar no seu objeto de pesquisa, enquanto comparando com outro objeto que não modificou nenhuma variável. Bom, aqui é um exemplo um pouco engraçado, inclusive, que é o seguinte: dois médicos, que são gêmeos, irmãos gêmeos, eles resolveram fazer um teste de se servirem como cobaias. O que eles vão fazer? Eles vão testar o efeito do álcool. Um vai simular o beber socialmente, que seria, ele vai beber 3 a 4 copos de cerveja todo dia. O outro não vai beber durante a semana, mas vai chegar no sábado e vai tomar um porre. Tomar um tanto de vodka ou uísque até cair no chão ou cair na cama. Então, eles fizeram esse experimento por algumas semanas, monitorando diversas variáveis de saúde, questão do sangue, do fígado, e foram tentar perceber qual que é a diferença do efeito que vai causar na saúde das pessoas. O resultado foi bem interessante porque os dois sobraram na história. Tanto o que bebia socialmente, porque como ele bebia todo dia, não tinha prazo para o fígado se recuperar. Então, o fígado só foi piorando. E o que bebia só no final de semana,
um dia na semana, uma semana não era suficiente para ele conseguir se recuperar. Então, quer dizer, cada semana ele também ia piorando. Só que para ele era ainda pior ainda, porque como ele bebia muito, os indicadores de saúde mostravam que ele chegava a correr até risco de vida no momento que ele bebia demais. Essa pesquisa foi interessante que ela até influenciou as recomendações, foi lá na Inglaterra, e ela influenciou as recomendações que o Ministério da Saúde britânico aconselhava as pessoas quanto à bebida, falando assim que às vezes, beber 3 ou 4 copos de cerveja todo dia não faz mal, uma coisa eles foram mostrar que fazia mal. Bom, agora a pesquisa do tipo survey. A maneira mais fácil de vocês pensarem o que é essa pesquisa do tipo survey é vocês pensarem no censo. Ou seja, você vai fazer um levantamento passando de casa em casa, por exemplo, perguntando os dados sobre as pessoas. Qual que é a limitação dela? A limitação dela é que ela sempre é retrospectiva. Você pergunta para as pessoas sobre algo que aconteceu no passado. Você não consegue fazer igual no experimento, que era o método anterior, você fazer uma modificação e ver o que vai acontecer para frente. Você vai pensar para trás. E isso limita bastante essa capacidade da gente fazer um estabelecimento causal. Especialmente porque, como as pessoas estão afetadas por diversas variáveis, estão na vida pessoal delas no dia a dia, é difícil você isolar uma variável só e variar ela como você fez no experimento controlado. Bom, só que, então aqui vamos dar um exemplo, por exemplo, para vocês tentarem perceber esses dois métodos que nós estamos conversando aqui. Um pesquisador, ele quer investigar, por exemplo, se em determinados bairros, os bairros onde tem menos investimento, em segurança, as pessoas costumam ser mais temerosas, ficar com mais medo. Então você pensa, não teria jeito de fazer um experimento. Você não pode, é difícil você achar 2 bairros iguais e você falar para o poder público assim, você só vai investir nesse bairro aqui, o outro você não investe não, e vamos ficar monitorando a quantidade de medo da população. Meio difícil. Mas aí você pode pensar numa possibilidade alternativa, que seria o quê? Levantar muitos bairros e tentar ver assim, comparar nesses diversos bairros como que certos investimentos, por exemplo, em equipamentos públicos, imposto de polícia, policiamento, se ela está relacionado a outras variáveis, por exemplo, de entrevista das pessoas relacionadas à insegurança delas. Quer dizer, não é uma relação causal igual a do experimento, mas ela tem uma certa validade. Então, a gente pode pensar que a pesquisa do tipo survey, ela tem algumas vantagens. Primeiro, experimento controlado é muito caro, ainda mais quando a gente está trabalhando com sociedade. Então, com a pesquisa do tipo survey, é só você chegar lá e perguntar para a pessoa. Então, o valor o preço da pesquisa e também a possibilidade de você perguntar muito mais tipos sobre muito mais tipos de atributos, de respostas, de variáveis, isso dá uma flexibilidade muito grande para a pesquisa do tipo survey. E além disso, se a amostra de população sua for grande o suficiente, como a gente está pensando assim, nós estamos falando das pessoas que estão vivendo a vida comum mesmo, então nós estamos pegando uma amostra muito grande, você pode inclusive falar assim, essa média aqui da minha amostra, a gente consegue estender ela para a população inteira. Então, porque todo mundo, a princípio, se você fizer uma amostra bem distribuída, você consegue pegar uma média do que está todo mundo vivendo. Bom, o outro método é o de análise de conteúdo. O de análise de conteúdo é o seguinte, você vai trabalhar com documentos. Tanto documentos impressos, cartas antigas, histórias, quanto também você pode trabalhar, por exemplo, com internet, com textos, telefonemas.
E é interessante porque você não precisa ir se locomovendo, trabalhar com pessoas o tempo todo diretamente. Você já pega o que já existe, informação que já existe. E uma metodologia bem interessante, que chama análise de frequência, que é o seguinte: você consegue identificar, por exemplo, quantas vezes que certo tipo de palavra ou certo tipo de expressão está se repetindo ao longo de diversos documentos. Então você consegue, por exemplo, detectar, por exemplo, mudanças ao longo do tempo. Eu já vi, por exemplo, algumas pesquisas, por exemplo, bem coisas antigas, por exemplo, pega os textos, livros de Platão, por exemplo. Aí você consegue saber assim que agrupar os que usam certo tipo de vocabulário, que seria o início da vida dele, ou outro tipo de vocabulário que seria o fim da vida dele, por exemplo. Aqui eu queria mostrar um outro exemplo, mas vamos pular da antiga Grécia para os dias de hoje. Um exemplo de uma notícia bem interessante, uma pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra que os gráficos revelam como que as redes sociais estavam se comportando no período do impeachment. Então tem uns gráficos interessantes, por exemplo, esse aqui, ele mostra quais que eram as manifestações das redes sociais a favor e contra o impeachment. Então, aqui em azul seriam as manifestações a favor do impeachment. E em vermelho, as manifestações contrárias ao impeachment. E fazendo esse degradê, essa transição para o laranja, seriam as manifestações que estavam se tornando mais neutras. Quer dizer, até essa questão da transição você consegue monitorar com a análise de frequência. E o outro seria um gráfico mostrando assim que a cada dia quais que foram os atores políticos mais citados nas redes sociais. Então, aí coloca, tem o Lula, o Temer, a Dilma, como que isso foi modificando dia após dia. Temos também, então, o método da observação participativa. O que é isso? É quando o pesquisador ele passa a conviver junto com a sociedade, com o grupo que ele está pesquisando. Então, isso pode acontecer tanto de maneira aberta, que ele se identifica, eu sou pesquisador, eu quero conviver aqui com vocês, quanto também pode ser de maneira velada. Ou seja, ele entra no grupo sem falar que ele é pesquisador, vai vivendo com todo mundo e depois ele vai e escreve sobre o que ele viu, anota, faz as anotações, usa o gravadorzinho dele, falando ou não, está gravando, né? E aí tem algumas questões éticas em relação a isso. Dois exemplos assim, bastante diferentes de pesquisa participativa. Um, por exemplo, são estudos antropológicos com comunidades indígenas, que aí a pessoa vai lá, vive lá com os índios um tempo e vai tentar incorporar essa vivência deles. E outra, por exemplo, é o que a gente chama de grupo focal. Ou seja, você junta um grupo, por exemplo, de atores políticos, de tomadores de decisão e faz um conjunto de reuniões com eles para conseguir captar, por exemplo, qual que é a percepção deles em relação a determinados problemas. Ele tem alguns riscos. Primeiro, a subjetividade do pesquisador, porque ele pode, inclusive, assim, com essa vivência, ele se envolver demais com o objeto de pesquisa. E aí o pessoal pensa assim, será que essa pessoa está sendo imparcial com o resultado que ele está apresentando? E a outra é a possibilidade, o outro risco, é que o pesquisador pode estar interferindo no comportamento e nas opiniões que estão sendo emitidas pelas pessoas. Então, quer dizer, é um estudo que ele tem menos objetividade. Só que ele é bem interessante, principalmente para aquela etapa que a gente viu no fluxograma, que seria da vivência, para você então formular uma hipótese. Então, muitas vezes, um projeto de pesquisa, ele começa com uma observação participativa, para você conseguir entender o objeto que você está querendo pesquisar, aí você formula uma hipótese e muda o seu método de pesquisa para uma pesquisa do tipo survey ou experimento controlado, algum tipo mais objetivo. Quer dizer, você pode combinar os tipos diferentes de método de pesquisa social. E temos também a análise secundária.
A análise secundária é que, em vez de você chegar e levantar os seus dados, você pega os dados que alguém já levantou, usando qualquer um desses outros 3 métodos, 4 métodos que a gente acabou de apresentar aqui. Ela é interessante, principalmente para vocês aqui também, porque a gente consegue pegar dados muito amplos que foram coletados por instituições que têm métodos sofisticados de coleta. Um exemplo, por exemplo, é você pegar os dados do IBGE para você fazer a sua pesquisa e analisar esses dados. Só que ele tem uma limitação, que você se restringe aos dados que já são existentes. Então, às vezes, você tem uma ideia, uma hipótese, assim, uma teoria super nova, só que até hoje ninguém pensou em coletar a variável que você precisa para você provar. Aí não tem jeito de fazer análise secundária. Você teria que ir lá e coletar o dado por você mesmo. Bom, então eu coloquei aqui alguns exemplos de portais que oferecem dados secundários. Temos o IBGE, por exemplo, o IPEADATA, que trabalha mais com dados econômicos. Eles divulgam vários dados econômicos, não só deles, mas que eles coletam de outras instituições. Tem a Fundação SEAD, da Secretaria Estadual de Análise de Dados, que eles juntam diversos dados para o Estado de São Paulo, inclusive dados de registro civil, dados de saúde, dados econômicos também, de emprego, desemprego. Tem o portal de saúde do DataSUS, que é o Tabnet, que tem dados, por exemplo, de questão tanto de óbito e nascimento, condições da mãe, quanto também epidemiológicos, para ver o alastramento de doenças e dados relacionados, por exemplo, ao atendimento hospitalar. Tem o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que tem dados tanto de coleta e de água e esgoto, quanto também de resíduos sólidos. E tem, por exemplo, a pesquisa de origem e destino, que trabalha mais na região metropolitana de São Paulo e que vê essa questão da locomoção, dos tempos de locomoção, da carga, do preço que o pessoal paga, dos destinos. É bem interessante também. Nós vamos discutir mais esses portais na segunda aula, quando a gente estiver pensando o que vocês vão escolher para o trabalho de curso de vocês. Mas vale essa dica. Esses portais aqui que eu já estou apresentando, vocês já podem pensar assim: que tipo de informação que tem aqui que me interessa mais e que eu posso utilizar, por exemplo, para fazer o meu trabalho aqui dessa disciplina. Que essa disciplina vai ter um trabalho que vai ir do início até o final da disciplina. Certo? Bom, outro portal interessante é o do Atlas do Desenvolvimento Humano, que ele não só dá o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, de cada município, ao longo de diversos períodos de tempo, normalmente coincidindo com o período do censo, mas ele também mostra as variáveis que são utilizadas para calcular o IDH também, relacionadas à educação, expectativa de vida, renda, desigualdade social. Bom, então nós já passamos pela formulação de hipótese, pelos métodos de coleta de dados para testar as hipóteses, e agora nós vamos falar da análise de dados, que é justamente o foco desse curso: métodos e técnicas de análise da informação. Então, esse curso ele vai trabalhar com análise exploratória de dados e da construção e utilização de modelos. E agora a gente vai entrar. O que são modelos? Os modelos, eles são uma representação da realidade, de um aspecto de um fenômeno da realidade, mas que ele não é exatamente igual à realidade. Ele é simplificado, reduzido, por exemplo, mostrando apenas certos aspectos, e ele quer, por exemplo, ser útil para um determinado propósito. A gente não faz um modelo só por modelar em si. A gente faz um modelo para resolver um problema que a gente tem. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de modelos para vocês pensarem. Uma maquete é um modelo de um prédio real que existe ou que vai ser construído. Da mesma forma, um aeromodelo
inclusive desses que voam de verdade, por exemplo, é uma forma simplificada de um avião. Mas existem outros modelos. Por exemplo, um modelo pode ser uma fórmula matemática que mostra como que, ao mudar uma variável, vai afetar uma outra variável. Que é o que a gente falou, por exemplo, no teste de uma hipótese. Um mapa, ele é um modelo. Por quê? O mapa ele vai representar um território de verdade, mas você vai selecionar certos atributos e mostrar esses atributos no mapa. E, inclusive, assim, as fronteiras nunca são exatamente iguais na realidade, porque tem a questão da escala. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso depois também. E nós podemos também trabalhar com modelos na questão da análise de sistemas ambientais, por exemplo. Ou seja, você tem um fenômeno que você quer estudar e você começa a pensar assim, quais são os sistemas que afetam o fenômeno que eu estou estudando. Por exemplo, a geologia e a geomorfologia, elas vão afetar, por exemplo, o risco de deslizamento numa área urbana e por exemplo, remover os ecossistemas, a vegetação, vai também afetar isso, a hidrodinâmica, por exemplo, no caso de uma chuva, escoamento na enxurrada. Então, você começa a trabalhar com sistemas que um sistema vai causar algo em outro, que vai causar uma outra causa em outro. Às vezes você vai ter sistemas que ampliam o fenômeno, outros sistemas que a gente chama de retroalimentação negativa, que quando você faz algo para causar um impacto, por exemplo, ambiental, um outro sistema vai tentar acobertar e tentar diminuir esse impacto, por exemplo, aumentar, por exemplo, a resistência do ambiente em sofrer esse impacto. Bom, aí tem uma piadinha pequena, né? Fala assim, olha esse mundo aqui, você está vendo, mostrando o globo aí. Fala assim, esse mundo, sabe por que esse mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Aí a gente pensa assim, muitas vezes os modelos são muito bonitos, mas a realidade mesmo é completamente diferente. Bom, então esses modelos vão auxiliar a gente a representar certos fenômenos no mundo real. E o nosso curso ele vai trabalhar principalmente com métodos estatísticos que sejam úteis para auxiliar na tomada de decisão. Ou seja, a gente pensar o que a gente pode fazer de uma explicação estatística para que uma pessoa, por exemplo, um formulador de política pública, consiga decidir, por exemplo, se é melhor investir mais numa área ou mais em outra área. Qual delas que está precisando mais de investimento hoje? Ou qual que vai ser o resultado desse investimento? Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, estatística, estou ferrado, difícil demais. Não é, gente, viu? Não precisa ficar apavorado, não. Vocês vão ver que vocês já estão acostumados a trabalhar com modelos, inclusive modelos estatísticos. E ao longo do curso nós vamos fazer uma abordagem bem amigável, para que ninguém tenha dificuldade de acompanhar o desenvolvimento dos conceitos estatísticos, tá bom? Então, um exemplo bem simples e cotidiano seria a média de habitantes por domicílio. Ela é um modelo. Então, você pega uma amostra de 5 domicílios, onde tem uma pessoa nesse, 2 nesse, 3 nesse, 3 nesse, 4 nesse. Você soma, divide por 5 e achou a média, 2,6 habitantes por domicílio. E agora vamos fazer esse modelo ficar um pouquinho mais complexo. Nós vamos pegar os dados do censo e fazer um gráfico. Como que o número de residentes de domicílio mudou de 1980 a 91 a 2000 até 2010. Vocês estão vendo aqui que a média de habitantes foi diminuindo. E alguém consegue, por exemplo, falar uma utilidade prática desse nosso modelo aqui para, por exemplo, a formulação de políticas públicas? Controle de natalidade. De natalidade? É. Como? Você pode explicar? É que nesse caso não precisaria se tivesse uma população
número de pessoas muito por domicílio, poderia ver para fazer um controle de natalidade que nem tem na China, assim. Que o Se casal o não gráfico pode ter fosse ao mais- contrário, se ele né, fosse ao demonstrasse contrário, que está aumentando o número de pessoas por residência. Ah, sim. Daria para fazer isso. Certo. Alguém mais tem alguma... Previdência. Oi, desculpa. A previdência. Relacionada a pessoas por domicílio? Não, Como é? previdência. Muitos idosos, né? Aumenta o número de idosos e abaixa Aumenta o número de idosos. em relação à população total. Também pode ser isso. Se a gente for pensar, a gente pode até pensar, aí seria uma perspectiva mais sociológica, né? Que está diminuindo a quantidade de pessoas que vivem nas casas porque as pessoas não estão mais morando com os seus pais, com os seus avós. E aí eles estão vivendo, por exemplo, isoladamente, e aí tem toda a dificuldade, o pessoal que está na terceira idade, por exemplo. Alguém tem mais alguma ideia de por que a gente pode usar esse tipo de dado, de informação? O mercado imobiliário poderia utilizar isso, por exemplo, para colocar o número de vagas que tem numa residência, vagas de automóveis, por exemplo. Interessante também. No caso, precisar de Menos vagas, então. Menos Ao invés vagas. de fazer 4 vagas de carro, faz 3, né? Que normalmente essa é a média de pessoas por residência. Mas alguém tem alguma... Definir o atendimento de serviços públicos, por exemplo, saúde, educação, para quantas pessoas você está, numa dada região, quantas pessoas você está atendendo. Pode ser que, por exemplo, aí você vai ter que determinar também a densidade de domicílios nessa área também, né? Isso é uma variável que você pode combinar com outras para levar nesse tipo de interpretação. Muito interessante. A lista de chamada está rodando aí, não está? Tá. Quem ainda não assinou, por favor? Bom, todos os exemplos aqui foram interessantes. Eu não tinha imaginado eles também. Eu pensei em alguns outros também que são interessantes. Por exemplo, pensando que a população se mantém mais ou menos a mesma, se você diminui a quantidade de habitantes por casa, você vai precisar de mais casas. Então você vai ter uma expansão da cidade, você vai ter uma pressão sobre o mercado imobiliário, ou sobre construção de conjuntos habitacionais, por exemplo. Outro exemplo muito interessante, que é utilizado a média de habitantes por município, por domicílio, por exemplo, a questão de consumo de recursos naturais. Por exemplo, consumo de água ou consumo de energia, você consome muito mais recursos naturais por pessoa, se vivem poucas pessoas numa casa, do que se vivem muitas pessoas. Por quê? Porque você compartilha a luz, lava o prato de todo mundo junto. Até a questão do carro, por exemplo. Você tem um carro que compartilhado entre as pessoas, vai todo mundo de carona até uma determinada parte do caminho, então gasta menos combustível. Então, quer dizer, essa diminuição de pessoas que estão morando por casa vai causar um problema para a questão de consumo de recursos naturais, que vai se tornar menos eficiente. Vocês estão entendendo direitinho? Certo. Bom, então, a média, ela é um modelo estatístico, vocês já conseguiram perceber. Então, o último que a gente tem aqui, 3,31 habitantes por domicílio, vocês podem começar a pensar, poxa, mas é impossível ter 3,31 pessoas morando em uma casa. Não tem jeito, porque 0,31 pessoa não existe. Mas é importante vocês entenderem que é um modelo hipotético, porque a gente está trabalhando justamente com dados estatísticos. Então, agora o que nós fizemos até agora? Nós vimos, eu expliquei, desde a observação inicial, formulação de hipótese, os métodos para coleta dos dados, identificação das variáveis, vimos o que são os modelos e a análise de dados. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês alguns exemplos aplicados. Primeiro eu queria perguntar, quantos de vocês já fizeram a disciplina de cartografia e geoprocessamento? Quem não fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, mais gente do que
no Diogo. E quem aqui é do planejamento, do bacharelado de planejamento territorial? Quem não é do bacharelado de planejamento territorial? Praticamente as mesmas pessoas? Quase. Certo. E já que nós estamos perguntando aqui para ver o perfil da sala, quem aqui já fez disciplina de estatística? Certo. Quem não fez disciplina de estatística? Ótimo. Bom, agora tentando puxar um pouco isso com o trabalho de vocês, os trabalhos de curso de vocês durante essa disciplina, eles podem ser em grupo. E aí eu aconselho vocês, por exemplo, ter sempre no grupo pelo menos uma pessoa que fez a disciplina de cartografia e geoprocessamento e, se possível, ter uma pessoa que fez a disciplina de estatística. Porque são duas habilidades que a gente vai utilizar no curso e a gente vai desenvolver etapa por etapa, não precisa preocupar não. Cada uma das habilidades que vocês vão precisar, a gente vai trabalhar junto. Só que eu vou pedir, às vezes assim, uma pessoa que já teve essa experiência prévia em outra disciplina, ela vai ter uma facilidade maior, principalmente no início do curso, para planejar o seu trabalho. Para pensar assim, olha, a gente pode usar essa técnica aqui para estudar esse fenômeno, baseado na experiência que eu já tive na disciplina anterior. Então, essa troca de ideias, esse uso da experiência anterior de vocês é muito importante, tá bom? Bom, então, quem fez alguém fez a disciplina de cartografia e geoprocessamento no ano passado? Não, em 2015? Alguém fez? Não. Todo mundo fez esse ano? Tá. Eu selecionei aqui alguns trabalhos do ano passado, mas, então, eu achei que talvez tivesse alguém aqui que fez o trabalho, e até interessante de conversar. Eu fiz no ano passado com a Flávia. Com a Flávia, exatamente. Cartografia e geoprocessamento. Então talvez o seu trabalho pode estar aqui. Se tiver, você fala, tá bom? Então tá. Então, primeiro, eu selecionei alguns que têm a ver com a formulação de teorias e hipóteses. Então, por exemplo, nós temos esse trabalho aqui. Qual que é o seu nome? Roger. Roger. Então vamos ver se está aqui. Eu acho que é o Roger. Ah, Roger, está aqui. Olha só. Então pronto. Já foi de primeira já. Então esse aqui foi bem interessante. Depois talvez, se eu falar alguma coisa errada, pode até me corrigir. Porque a ideia era mostrar como que a instalação de novos campos, por exemplo, pelo programa do Reúne Campos de Universidade, estaria modificando o perfil socioeconômico dos municípios. Então, quer dizer, depois que instalou o campus da universidade, modificou alguma coisa? Melhorou? No caso, quais foram, o que você testou do perfil socioeconômico? Era o IDH, Aham. a gente pegou o IDH, a questão de moradia e a questão da renda per capita. Ah, tá. Interessante. Bom, tem outro também que foi interessante, que foi a avaliação do desenvolvimento rural e dos assentamentos clandestinos em São José dos Campos. Então, o que fazia? Fazia essa hipótese, será que a concentração populacional, a densidade demográfica, ela está relacionada à ocupação ilegal de áreas de preservação permanente, por exemplo, na beira dos rios? Então, quer dizer, é uma hipótese que você vai fazer o seu estudo para você testar. Por exemplo, pensar, por exemplo, quais que são as áreas mais críticas? Tem uma área que é mais crítica no município, ou tem uma área que é menos crítica, que está tendo menos problema? Será que, por exemplo, o dado que você levanta em uma fonte, por exemplo, numa imagem de satélite, ele bate com a fonte oficial da cidade, por exemplo, de ocupações ilegais? Outro trabalho interessante era mostrar assim, que nos setores censitários de menor renda, você tem menos escolas de ensino básico. Menor renda, área rural. E aí a hipótese alternativa, né? Que você pensa assim, então se é isso, então quer dizer, nas áreas mais ricas, você tem mais escolas municipais de ensino básico. Não, escolas públicas de ensino fundamental.
seja, justamente as escolas públicas deveriam atender a população carente, estão no lugar errado. Outro interessante é a questão da segregação socioespacial. Pensando, por exemplo, em São Bernardo do Campo. Será que em São Bernardo do Campo a população rica fica num local e a população pobre fica no outro? Ou será que é tudo pertinho uma da outra? Você tem uma área rica, uma área pobre, uma área rica, uma área pobre, todo mundo meio misturado. É uma hipótese para ser testada. Outra hipótese interessante, por exemplo, relacionada a São Caetano, nesse trabalho aqui. Pensa assim, São Caetano, ele tem uma grande concentração de idosos, comparando, por exemplo, com os municípios do entorno? Ou a população de São Caetano tem mais renda, maior renda do que os do municípios do entorno? Ou a cidade de São Caetano ela é mais verticalizada, ou seja, tem mais prédios do que o município do entorno? E aí o seu projeto de pesquisa vai tentar responder para ver se essa pergunta procede ou não. Então eu vou justamente pegar o gancho desse último trabalho que eu apresentei para mostrar essa questão de como que a gente pode identificar as variáveis, que seria já essa segunda parte aqui do nosso fluxograma. Então, para a pergunta, São Caetano tem grande concentração de idosos? A gente pode pensar, proporção de idosos. No censo, eles têm, nas tabelas do censo, para cada setor censitário, eles falam assim, população com 60 anos, população com 70 anos, população com 80 anos. Então, como é que a gente faz para saber a população total acima de 60 anos? Soma todos os atributos. 60, 70, 80, 90, 100. E depois divide pela população total. Ou seja, às vezes o dado secundário ele não te dá exato de bandeja o que você quer. Você tem que tratar esses dados para gerar o índice que vai te responder a sua pergunta. A outra, população de São Caetano tem maior renda? Usa também duas variáveis do censo. Uma da renda total de pessoas com 10 ou mais anos, que é uma das perguntas que se faz no censo, e dividido pela população total. Então você ganha a renda per capita. É um outro exemplo de um índice que você pode calcular. E a outra, por exemplo, se é mais verticalizado. Você tem no censo perguntas sobre domicílios particulares permanentes do tipo de apartamento. Então, quer dizer, e também os domicílios particulares permanentes totais. Então, quer dizer, quanto mais gente morar em apartamento, quanto mais apartamento tiver em relação à soma de todos os domicílios, você pode pensar que tem mais prédio. Esse é um outro tipo de raciocínio que você pode fazer. Então, quer dizer, mostramos como que para 3 hipóteses nós tivemos que trabalhar transformações para conseguir 3 variáveis. E por fim, nós vamos entrar na questão dos modelos. Então, eu trouxe para vocês um artigo científico. Vocês estão conseguindo ler aqui na tela? Então eu vou pedir para vocês lerem primeiro, por favor. Vocês já estão com a apresentação aberta no computador também? Eu não sabia dessa não, essa é uma boa. Eu modifiquei alguma coisinha na apresentação de última hora, mas acho que não faz tanta diferença não. Ok? Leram? Então tá. Então, esse é um primeiro exercício para a gente começar a fazer aqui juntos aqui.
Vocês conseguem identificar onde está a hipótese de pesquisa nesse texto? Alguém pode falar? A transição demográfica afeta o consumo de água? Essa pode ser uma hipótese. Uhum. Transição do consumo. Oi? Transição do consumo do modo de consumo. Transição, qual que é a transição? Essa que é a sua que é a hipótese? Ele fala da relação entre a melhoria da situação econômica e o consumo da água. Ah, é uma outra hipótese também. Questão econômica e o consumo de água. Certo? Então tá. E quais... Ele identifica que quais são as variáveis que estão sendo tratadas? Nível de mortalidade, natalidade. Onde que fala? Tá, aqui no início. Uhum. Tem alguma outra variável aqui que... Renda Renda? e Consumo de água, exatamente. Ótimo. E... Expansão do sistema de abastecimento. Oi? Expansão do sistema de abastecimento. Lá no meio. Ah, tá. Que é Bom, a mais- gente pode pensar nisso, expansão do sistema de abastecimento, certo? Bom, e qual que é o método de análise? Estou falando assim, qual que é que tipo de análise técnica, de análise que eles estão utilizando? Isso, modelagem estatística espacial, exatamente. Então agora nós vamos entrar um pouquinho mais nesse estudo aqui. Primeiro, o que os autores percebem? Que o crescimento populacional não é o único fator que causa o aumento no consumo de água. Existem novos padrões de consumo. Então, a metodologia estatística deles vai pensar, existe uma relação entre o consumo de água e o consumo de renda? Como que a gente pode caracterizar isso? Então, primeira coisa, a gente começa na análise exploratória dos dados. Ou seja, a gente vê dois mapas aqui. Primeiro mapa, consumo residencial de água per capita. Ou seja, as áreas com o vermelho mais escuro, de 0,04 a 0,20 metros cúbicos por dia por habitante. E as áreas que ficam mais claras chegam quase 0 a 0,01 metros cúbicos por dia por habitante. E do outro lado aqui a renda per capita, que aí vai desde as áreas mais ricas, que vai de 700 a 2009 reais de renda per capita, até as áreas mais pobres, que é 94 a 260. Então, quando você olha esses dois mapas, o que já vem em mente para vocês? O que vocês conseguem perceber? Vocês podem me falar? Uma relação. Onde um parece estar mais escuro, o outro parece estar mais escuro também, não é isso? Quer dizer, é justamente essa observação inicial dos dados é que vai te falar assim, então, ótimo, vamos formular uma hipótese de que os dois estão relacionados. No trabalho de vocês também, ao longo no curso, vocês também vão ter que fazer isso. Vocês vão pegar os dados, fazer essa análise exploratória, e aí vai começar a vir as ideias na cabeça de vocês. Às vezes você já tem uma ideia antes já, mas na hora que você faz essa visualização dos dados, às vezes confirma o que você estava pensando, ou às vezes vem uma outra ideia interessante também. Então, vocês vão vivenciar todo esse processo ao longo do nosso curso. Então, aqui é uma outra maneira de explorar os dados. Quer dizer, para cada município é um pontinho. E nós vamos ter, nessa linha aqui do gráfico, o consumo de água per capita e na linha de cá, renda per capita. E, então, o que a gente pode ver? Não é tão bonitinho igual a que a gente pensou aqui no início, quando a gente viu o mapa. Se fosse tudo bonitinho, você ia ver assim, os pontinhos todos certinhos seguindo uma linha. Na verdade, tem um espalhamento dos dados bem grande.
Mas aqui nós temos também um modelo, que depois nós vamos estudar mais ao longo da disciplina, que chama regressão linear. Pessoal que já fez disciplina de estatística viu regressão linear? Isso. Então o que nós temos? Nós vamos ter uma linha aqui, só que o gráfico não está tão legal porque ele deveria estar por cima dos pontos, né? E acabou que ficou por baixo aqui, não dá para ver. Mas imagine que essa linha, ela continua descendo em linha reta até chegar aqui. Então ela mostra, essa linha, a tendência média de como se comporta. Quer dizer, conforme você aumenta a renda per capita, você aumenta o consumo de água. Essa linha, ela pode ser explicada por uma função, por uma equação, que é a que está aqui em cima. F de x, ou seja, essa coluna aqui, ela é explicada por um coeficiente relacionado a x, ou seja, para cada aumento de 1 aqui, nessa linha aqui do x, você vai ter um aumento de 4,1 aqui nesse eixo aqui do y. E esse valor que está aqui do lado é o seguinte: mesmo que a renda per capita seja 0, mesmo assim a pessoa ainda bebe um pouquinho de água. E vocês têm aqui o R2, que seria o nosso coeficiente de determinação, que ele vai mostrar o quanto que essa linha aqui, o nosso modelo, consegue explicar a realidade, consegue explicar os nossos dados. E aí, assim, para interpretar isso é um pouco difícil, mas porque cada ramo da ciência vai usar um critério diferente para falar se é bom ou se é ruim. Normalmente ele vai de 0, que não consegue explicar nada, até 1, que consegue explicar tudo. Nas ciências naturais, onde você faz os experimentos de laboratório, controlado, tudo certinho, ambiente controlado, normalmente você espera um R2 de 0,99, por exemplo, 0,9. Nas ciências sociais, que a gente pega, por exemplo, os dados censitários, por exemplo, a gente não consegue controlar todas as variáveis. Então, se você consegue um 0,7 ou 0,6, você já dá pulo de alegria e fala assim, ó, existe uma relação, viu? Meu modelo está mostrando. 0,36 mostra que não explica muito bem, mas que existe uma tendência. E aí a gente pensa assim, me explica, mas será que pode ter um modelo que consegue explicar melhor? Mas esse estudo vai mostrar que sim. Então, essa aqui é uma outra forma de visualizar o nosso gráfico, a nossa regressão linear, que eu mostrei no gráfico anterior. Então, quer dizer, nós temos o consumo, que você tem um valor inicial, que é o 0,04, quando a pessoa não recebe renda nenhuma, e um outro coeficiente, que na verdade era esse daqui, né, que a gente viu, que multiplicado pela renda, e aí nós temos aqui um erro, que é justamente o que a gente não consegue explicar, essa variabilidade que a nossa equação não está conseguindo explicar. Então nós vamos falar qual que é o B, que seriam esses dois, os nossos coeficientes, falar qual que é essa variabilidade dos dados, o desvio padrão, que nós vamos estudar melhor como que se calcula, o coeficiente de determinação que nós já vimos, e duas estatísticas, a estatística T e o teste F, que também nós vamos ver ao longo do curso, que junto com o coeficiente de determinação, eles mostram se a nossa explicação é boa ou se é ruim. Eu estou mostrando assim só para vocês terem um primeiro contato. Depois, ao longo do curso, nós vamos trabalhar com mais detalhe em cima disso. Bom, então vem aquela pergunta. A gente primeiro analisou os dados do Brasil inteiro. Mas será que essa relação entre consumo de água e renda, ela é a mesma no país inteiro? Então é isso que a gente vai poder começar a pensar. O espaço, ele importa. E a gente vai ver isso ao longo do nosso curso inteiro. Como que, às vezes, essa disposição dos elementos no espaço, ela vai, por exemplo, trazer um elemento de explicação adicional que a gente pode incorporar nos nossos modelos.
Então, aqui são dois resultados derivados de uma técnica que chama regressão geográfica ponderada. O que ela faz? Em vez de ela pegar os dados todos de uma vez e tentar fazer a regressão linear, igual a gente viu ali no exemplo daquela linha, no gráfico, ela vai pegar cada área do mapa e em cada área do mapa ela vai tentar fazer um modelo diferente, para ver como em cada região do mapa existe uma explicação entre a renda e o consumo de água. E ele gera dois mapas, essa técnica. Primeiro, são os parâmetros locais estimados para a variável de renda per capita. Ou seja, você consegue estimar com esses parâmetros locais, que seriam praticamente esse aqui, o B e o B1, quer dizer, mostrando assim que em certas regiões do país, um aumentozinho pequeno na renda per capita vai aumentar um tantão o consumo de água. E aí são essas áreas mais vermelhas do mapa. Enquanto em algumas outras regiões do país, por exemplo, aqui na região sul, essas áreas mais branquinhas, você pode aumentar a renda bastante, que o consumo de água não vai variar muito. Então, quer dizer, vocês veem que tem uma variação de lugar para lugar. E, além disso, você tem o coeficiente local de determinação, ou seja, em alguns lugares do mapa, a explicação da renda, da modificação da renda para o consumo de água, ela é muito boa. São essas áreas escuras que a gente tem aqui no mapa. Mas em outros lugares, a explicação não é boa. Então, quer dizer, você pode, às vezes, você tem pessoas que recebem a mesma quantidade de renda, mas que têm consumos de água completamente diferentes, por exemplo. Bom, então, a primeira coisa que a gente percebe, aqui, esse mesmo mapa aqui do slide anterior, que o menor coeficiente seria no Rio Grande do Sul. Ou seja, aqui se aumenta um pouco, você pode aumentar muito a renda, não aumenta muito o consumo. E os maiores são em Alagoas. Lá, se você aumenta um pouquinho a renda, o consumo aumenta bastante. Vocês têm alguma ideia de por que isso poderia acontecer? Condições climáticas, tipo, no Rio Grande do Sul, temperaturas baixas, o consumo de água não é tão alto assim, mas no Nordeste, temperaturas elevadas. Eu diria que seria atividade agrícola. Atividade agrícola, por quê? Por exemplo, no sul você usa o gado não precisa de tanta água assim. Agora, por exemplo, se for uma fruticultura que fica em Alagoas, vai precisar de bastante irrigação. Olha, seria uma ideia bem interessante, só que esses dados aqui que foram levantados no estudo são de sistema de abastecimento urbano. Então não deu. Mas valeu a tentativa. É interessante essa ideia, porque são dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento que você pega das empresas de abastecimento de água. Pode ser clima e acesso à água. Acesso à água. Em Alagoas tem lugares que você tem que realmente comprar, você tem relação com isso. Água mais cara, tudo assim. Mais alguém tem alguma ideia? Alguma hipótese? Explicação? Bom, então vamos passar. No próximo slide agora primeiro nós vimos a região, agora nós vamos ver o município. Então, no município de Traipu, em Alagoas, que teve o maior coeficiente, para cada aumento de R$1 na renda, você aumenta 100 ml de consumo por dia por habitante, quase meio copo de água. Já na região de Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul, que tem o menos significativo, se você aumenta R$1 na renda, você aumenta só 10 ml, ou seja, 10 vezes menos. Então, pensando nisso, alguém mais tem alguma hipótese de por que tem essa diferença? Desigualdade, né? Desigualdade social?
pode ser uma questão interessante também. Ou seja, por que você acha que... Quer dizer... Porque no sul as pessoas têm o mesmo padrão, vamos dizer assim. É mais difícil ter alguém fora desse padrão. Assim. No Nordeste a disparidade é maior, né? Tem mais gente com mais e muita gente com menos. Esse é um pensamento interessante, que às vezes, por exemplo, o fato da pessoa ganhar um pouco a mais no Nordeste pode ser a diferença dela conseguir comprar, morar num lugar onde tem água encanada, ou morar num lugar onde ela vai ter que caminhar para pegar água na bica, por exemplo. Pode ser um pensamento interessante. Opa. Mas aí os autores eles vão trabalhar essa questão da desigualdade, só que de uma maneira um pouco diferente, que não vai ser exatamente a mesma que você falou. O que eles vão falar? Que as áreas onde nos últimos 10 anos você teve uma melhoria da qualidade de vida por causa dos programas de distribuição de renda, elas são as áreas onde você vai ter o maior coeficiente, ou seja, por exemplo, Alagoas, onde você tinha uma população muito pobre e agora uma parte dessa população está melhorando de vida, e aí você vai ter essa disparidade. Porque se você muda um pouquinho, você vai estar provendo um acesso melhor à qualidade de água para essas pessoas. Ou seja, uma ideia que antes a gente pensou que seria negativa, ou seja, Alagoas tem mais desigualdade social, então por isso que tem essa variação. Na verdade, os autores interpretam de uma forma positiva. Ou seja, se todo mundo continuasse pobre lá em Alagoas, todo mundo pobre, a variação também não seria grande. Mas como uma população que era pobre e que agora está começando a ter acesso à água e à renda e outros benefícios, então você vai ter essa mudança de que o aumento na renda vai levar a um maior consumo de água. Mas não é só isso. Você pode pensar também que apesar de estar tendo essa melhoria, ela não está sendo igualitária para todo mundo. Quer dizer, você está tendo uma melhoria na qualidade de vida nos últimos 10 anos em Alagoas, mas ela não é para todo mundo. Então, quer dizer, ainda tem gente pobre que está sem acesso à água lá também. Quer dizer, não é a melhor maravilha do mundo. Quer dizer, o que a gente viu? Que às vezes, essa é a interpretação dos autores, mas a gente também pode contrapor com outras teorias, pode ter outros estudos que podem ter outras proposições, mas é interessante ver assim, que nem sempre a primeira hipótese que a gente propõe ela bate, por exemplo, com uma análise mais aprofundada depois que se faz as políticas públicas, as discussões, por exemplo. Então, quer dizer, as áreas onde a redução da pobreza se ampliou foi justamente essas áreas onde teve essa diversidade no coeficiente. Já na região sul, onde o pessoal já tinha uma qualidade de vida, já tinha um acesso à água, já tinha, por exemplo, uma rede de abastecimento já eficiente para praticamente todo mundo, você não vai ter essa variação. Então, bom, agora que nós já vimos esse panorama de hipóteses, variáveis, modelos, agora a gente vai voltar de novo para o nosso plano de curso. Então agora nós vamos falar assim, o que nós vamos fazer no curso, agora que vocês já conseguiram ter essa ideia geral. Então, nós vamos trabalhar com diversas ferramentas para análise de dados, desde inferência estatística clássica e também usando a questão espacial, igual nós vimos agora nesse último exemplo, para ajudar a fazer
fazer estudos que subsidiem o processo de planejamento territorial. Então nós vamos fazer o quê? Construir experimentos que vocês vão fazer ao longo do trabalho de curso de vocês, que vocês vão escolher, para fazer análise quantitativa de dados, explorar um problema de pesquisa e que tem que ser aplicado à questão de planejamento territorial e utilizando os métodos e as técnicas que vocês vão aprender ao longo das aulas. Então, o que nós vamos fazer, tópico por tópico? Primeiro, nós vamos estudar inferência estatística. Nós vamos trabalhar com conceitos básicos. Vamos ver média, desvio padrão, distribuição normal, teste de hipótese, modelos de regressão linear. E nós vamos fazer também sempre que a gente vai trabalhar um aspecto teórico, a gente vai aplicar na prática. E para isso nós vamos usar o software SPSS. No início eu estava pensando talvez de utilizar alguma alternativa livre, mas foi difícil de encontrar. Tem um que chama PSPP, que se propõe a ser uma alternativa ao SPSS, mas ele não tem muita possibilidade de análise, tantas opções de análise, e principalmente também difícil de fazer os gráficos e as análises exploratórias que a gente vai fazer na SPSS. Então, o laboratório ele tem a licença da SPSS, então vocês podem vir aqui trabalhar e tudo. E, bom, tem gente que acha craqueado na internet e instala no computador em casa e pode fazer, e aí depois a empresa da SPSS vai ficar feliz porque vocês vão aprender e quando vocês arranjarem o emprego de vocês, vocês vão pedir para a empresa comprar o programa, né? Então esse aqui é o SPSS. Vocês vão ver que parece um pouco com Excel, ou seja, vocês vão ter a tabelinha onde cada linha é um atributo, é um elemento, por exemplo, uma pessoa que foi pesquisada, um domicílio que foi pesquisado, e cada coluna é um atributo, ou seja, alguma informação que foi levantada desse domicílio, e vai ter os botõezinhos, os menus que nós vamos aprender depois, tá bom? Professor, uma pergunta. Pode falar. Dá para mexer com essas coisas do SPSS com a tabela de atributos do QGIS? Sim. Nós vamos ver como que a gente pode trabalhar isso sim. O SPSS ele abre DBF, né, que é um arquivo que fica junto com o shapefile, mas normalmente o aconselhável é sempre você gravar como uma tabela separada, trabalhar no SPSS e depois você trazer ela de novo e vincular aos seus dados espaciais. A gente vai trabalhar com isso na prática, pode ficar tranquilo, tá bom? Inclusive é o tema da próxima aula. Bom, nós vamos trabalhar também com análise exploratória de dados, incluindo tanto análise gráfica, meio de histogramas e gráficos, e outros procedimentos de visualização estatística, quanto também análise espacial, por meio de mapas e de outros recursos também de análise espacial que nós vamos ver. E aí, nós vamos continuar fazendo prática de exploração dos dados com SPSS. Quer dizer, sempre tem um conteúdo teórico e um conteúdo prático aplicado. Nós vamos trabalhar com a correlação clássica e espacial. O que seria correlação? É quase que um pezinho antes de fazer a regressão linear, que na verdade você vai ver se uma variável ela varia junto com a outra. Ou seja, sempre que você aumenta você aumenta a outra. Na regressão a gente já pensa que existe uma causalidade. Na correlação a gente só pensa assim, se elas aumentam juntas. Ou então se quando uma aumenta a outra diminui, por exemplo. E nós vamos trabalhar tanto a clássica quanto a espacial. Por exemplo, a espacial seria dois objetos que estão juntos no espaço próximo. Eles tendem a ser semelhantes e um que está lá longe vai tender a ser diferente. Em algumas situações sim, em outras não. Então nós vamos trabalhar isso também do ponto de vista quantitativo e estatístico também. Enfim, e nós vamos fazer prática no SPSS e para a correlação clássica e no GeoDa para a correlação espacial.
o Geoda, ele vai ter um pouco, talvez, um pouco mais de dificuldade, que a interface dele é em inglês. E os tutoriais também, se vocês precisarem de referência de como que faz, eles também são em inglês. Então, assim, eu não vou exigir que vocês leiam os tutoriais, mas é bom para quem conseguir, quem tiver uma habilidade boa com o inglês, mas nas telas das funções do Geoda a gente vai ter que ir fazendo na marra, tá bom? E aí, assim, é interessante para vocês pensarem também no contexto profissional de vocês, no futuro, a importância também de vocês aprenderem, também continuarem estudando inglês, porque isso vai ser exigido de vocês diversas ferramentas no futuro também. Não é só agora na universidade. Enfim, nós vamos trabalhar com análise de regressão, tanto a clássica, que era aquela regressão linear que a gente viu no gráfico, quanto a espacial, que é a outra que a gente viu usando os mapas. E nós vamos também, de novo, fazer prática na SPSS, da parte clássica, prática no Geoda, da regressão espacial. E nós vamos trabalhar com outras técnicas, que é a análise de agrupamentos, que é o seguinte: vamos supor que você tem diversos atributos, por exemplo, para cada município, variáveis que você queira estudar. Aí você quer entender, por exemplo, dividir esses municípios do estado de São Paulo, que seja, em 5 grupos diferentes, de acordo com as características desses dados. Então você usa essa técnica estatística de análise de agrupamento, que ele vai conseguir agrupar os municípios que têm características diferentes em relação às variáveis que você está estudando. Certo. Então agora vocês viram, esse é praticamente o conteúdo que a gente vai estudar ao longo do quadrimestre. Então, trazendo para vocês a questão, a parte da bibliografia básica, nós temos aqui, esse livro vai ser o principal que a gente vai utilizar, chama Descobrindo a Estatística usando a SPSS. É um livro assim, super didático, super fácil de ler. Muitos professores de estatística não gostam desse livro, porque ele não tem um fundamento matemático. Na verdade, a ideia para vocês é justamente vocês terem ser amigável e vocês pegarem mais aos conceitos do que a gente vai aplicar na prática. Então, quer dizer, o nosso curso a gente não vai... A gente vai trabalhar com número, vai trabalhar com quantitativo, mas o foco não é igual na disciplina de estatística que vocês devem ter feito, que faz as contas todas no papel. A gente não vai entrar tanto nessa parte, não. E você, principalmente os capítulos 1 a 5, que vai cobrir a matéria do curso. E na parte de análise multivariada, por exemplo, regressão multivariada, tem os capítulos 1, 2 e 4 aqui do livro do Hare, o Análise Multivariada de Dados, que ele dá um fundamento maior matemático, mas eu não vou exigir de vocês esse fundamento não, fica só como referência. Só a parte de análise de agrupamento, que não tem aqui no livro do Field, do Descobrindo a Estatística. Então, eu selecionei o capítulo 9 aqui desse outro livro, que eu vou indicar para vocês só as primeiras páginas do capítulo sobre análise de agrupamento, que é o que fala a ideia geral. A parte quando entra nas técnicas estatísticas e matemáticas mais detalhadas, eu não vou exigir de vocês. Na verdade, assim, o que eu quero que vocês entendam é para que serve essa ferramenta e como que a gente usa. Isso vai ser o principal. Bom, para a parte de análise de dados espaciais, vamos utilizar principalmente esse livro aqui, que é Análise Espacial de Dados Geográficos. Os capítulos 1, que é a introdução para análise espacial, e o capítulo 5, que vai tratar mais da parte de correlação espacial. E para o pessoal que não viu a matéria de cartografia e geoprocessamento, eu estou indicando esse livro, Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas, só 3 capítulos, 12, 14 e o 5, no outro 5 do volume 2. Caso vocês tenham dificuldade em entender o que é alguns certos conceitos ou como visualizar certas informações nos mapas, vocês podem consultar. O pessoal que já fez
cartografia e geoprocessamento, vocês já estão, eu estou assumindo que vocês já estão cobrando nessa parte já. Como que faz o mapa temático, pontos, linhas, essa parte toda, né? Bom, nós vamos trabalhar, então, como eu falei, com o Geoda e com outro software também. Nós vamos trabalhar um pouquinho que chama GWR4 para fazer regressão geográfica ponderada, que é essa técnica que eu mostrei aqui nesse slide, né, que com o consumo de renda, não, com a renda e o consumo de água no Brasil. Só que esses dois programas eles são em inglês e a referência, se vocês precisarem, vai ser em inglês, né? Que são esses dois livros aqui que tem meio digital. São praticamente tutoriais, nem é livro. Ele só fala assim: clica aqui, escolhe a opção tal, aperta tal, essa opção aqui significa isso, essa opção aqui significa aquilo. Mas para quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês aplicado, é uma referência para vocês pegarem. Se vocês esquecerem como é que faz, vocês olham nesses dois livros aqui. E caso vocês precisem de uma fundamentação mais profunda na parte de estatística, eu estou indicando uma bibliografia complementar a esses dois livros, o livro do Gustavo, Estatística Básica, que ele vai entrar na parte mais numérica, quantitativa da estatística, e esse de Estatística para Ciências Humanas, que já vai ser uma visão um pouco mais aplicada em contexto de pesquisa social. Então, não vou exigir que vocês leiam esses dois, mas é só na medida que, se vocês tiverem necessidade, precisarem, ou alguma técnica que vocês querem utilizar no trabalho, vocês têm essas duas referências. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a ideia do plano de curso mais detalhado e mostrando para vocês quais seriam as leituras prévias antes das aulas, para que vocês possam acompanhar e aprender bem a matéria. A data das aulas já mudou toda, né? Porque semana passada eu liberei vocês para ir lá no seminário, e também provavelmente vai ter 2 semanas mais para frente, primeira já semana que vem já, que eu não vou estar aqui. Eu vou estar apresentando trabalho de alguns congressos e seminários, e que talvez eu não vou conseguir dar todas as aulas de semana. Então eu queria olhar com vocês o que a gente pode fazer para não ficar muito atrasado no curso. Existe algum horário que a gente consiga fazer uma reposição de aula com vocês? Qual? Vocês têm alguma sugestão? Semana é difícil. Semana é difícil. No sábado? Também não. Difícil também. Difícil. Quer dizer, você não teria nenhuma disponibilidade então, para reposição? Não, teria. Mas é que eu moro longe, aí é mó ruim de vir. Mas por que você não grava um resumo que nem está fazendo hoje e disponibiliza? Eu acho que é uma possibilidade, mas eu não estou querendo recorrer. Estou querendo recorrer isso em último caso, sabe? Que eu acho que ter a aula expositiva aqui junto com vocês para discutir, tirar as dúvidas é melhor. E também porque, como alunos, vocês têm esse direito também de ter as aulas. Professor, aqui no calendário você considerou a semana de reposição? Esse quadrimestre, em termos práticos, ele não... Eu estudei isso, né, com detalhe esse calendário. Na prática, ele não tem semana de reposição, porque ele tem 2 dias de reposição, só que tem que reservar pelo menos 3 dias de antecedência para ter a prova de recuperação. Então, quer dizer, só se eu repor a aula quando eu já tiver aluno estudando para recuperação, se tiver, né? Quer dizer, não tem jeito, não tem semana de reposição esse semestre. Ficou complicado. Quer dizer, acho que até o dia 29, 30, 31 de agosto, que é a semana de reposição, ficou 3 dias.
Só que a nossa aula é na terça, quer dizer, 30, e tem que dar pelo menos 3 dias para estudar, para se ficar alguém para recuperação. Então... Tem professor que coloca recuperação para outro quadrimestre, não sei se seria uma solução. Só se eles mudaram o edital, mas normalmente pode ser... Até tem uma... primeira semana do próximo quadrimestre dá para fazer. Bom, eu não sei. Me foi recomendado que não fizesse isso. Eu acho que isso cria também uma certa dificuldade, tanto para a organização do curso quanto para os estudantes também, né? Então... Seria tipo, no último caso, não sei. Também. Então... O sábado é totalmente descartado? Não, eu não estou descartando não. Então, por exemplo, quem aqui que tem impedimento de vir aqui no sábado? Só se fosse no primeiro horário. Como? Só se fosse no primeiro horário, provavelmente das 8 às 10. 8 às 10. Quem aqui tem impedimento de vir de 8 às 10 no sábado? Não, faz 10. 8 anos. Certo. Quantas pessoas? Desculpa, eu só queria contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma quantidade grande. Tudo bem. Não, eu posso vir no domingo, mas... por mim, eu não tenho problema não. Mas... Tem como o pessoal vir à tarde? À tarde? Você vai trabalhar às vezes. Porque eu trabalho só até as 3, né? Você às 4 e eu estaria comigo. Vamos pensar. Alguém, por exemplo, pode de 5 a 7? Quem tem impedimento de vir aqui de 5 a 7? Levanta a mão. Não, 5 a 7 do dia de semana. Eu tenho aula. De 5 a 7 também? Das 4 a 6. 4 a 6. Todos os dias? Não. Mas os outros eu fico até mais tarde no trabalho. Acho que tá difícil para todo mundo, né? Então... Dá pra ficar um pouquinho mais depois da aula? Depois da aula... Tem gente que tem o segundo horário, não tem não? Ou todo mundo... Tem segunda aula. Todo mundo tem segunda aula. Por que você não junta 2 aulas em uma? Ou fica muito corrido? É difícil, viu? O que eu conversei com o pessoal do turno da manhã, que eles estão um pouco menos atrasados, mas também estão. Eles pediam, por exemplo, para que fosse num sábado, mas que fosse 4 horas de aula, para valer o deslocamento até a universidade. Fica um pouco puxado, mas aí a gente faz mais atividade prática. Oi? Por mim pode ser sábado qualquer horário. Vai estar de férias no curso que eu faço. Então. Bom, então assim, eu vi, tá difícil de... Você pode dar aula no sábado e quem não puder vir, sei lá. Faz uma leitura de um texto. Isso, então eu estou pensando que eu vou fazer isso, então. Nós vamos trabalhar, então. Eu vou vir no sábado, a gente dá as aulas. O pessoal que não pode vir, a gente vai ter tanto a gravação quanto os slides, e vai ter um exercício, uma leitura, um fichamento para entregar. Aí a gente faz uma compensação na carga horária, e se tiver alguma dificuldade para entendimento do conteúdo daqueles dias, eu estou à disposição, inclusive, para encontrar em horário alternativo para essas pessoas que não puderam vir. Pode entrar em contato comigo, e a gente pode marcar para sentar, trabalhar junto, tirar as dúvidas, podem ficar tranquilos, tá bom? Eu sei que não é o ideal para todo mundo, mas assim, eu estou tentando conciliar o mais possível. A orientação, por exemplo, para liberar na semana passada é uma orientação do departamento inteiro. E a questão dos congressos e simpósios é algo assim, que os professores também têm que participar para manter a produtividade acadêmica. Então eu estou tentando conciliar o máximo possível. Tá bom? No sábado, vocês preferem sábado de manhã ou sábado de tarde? Manhã? Oi? Sim, pode falar. Tem algumas aulas, tipo, os professores começam um pouco antes, então talvez, sei lá, uns
20, 30 minutos antes da aula, a mais todo dia, daria uma carga horária de... Alguém tem impedimento de chegar 20 minutos antes? Na terça-feira? Pela questão do horário dos fretados mesmo. Porque hoje, igual, saí do fretado para chegar até adiantado. Eles atrasaram, eu cheguei atrasado. Então, não é algo que dá muito certo. Eu acho um pouco difícil também, porque o curso está todo programado em blocos, onde a gente tem uma parte teórica e uma parte prática. Se a gente pega 20 minutos, vai ficar uma parte meio desencaixada, que vai prejudicar também o andamento da disciplina. Então tá. Vamos pensar, para a semana que vem, no sábado, a gente já pode começar então? Sábado de manhã, na semana que vem? Não, mas na outra é isso. Não. Quer dizer, sem ser esse final de semana, ou do outro? Vão ser 2 sábados ou um sábado? Eu acho que talvez teria que ser 2 sábados, viu? Pelo menos, vamos ver. Isso. Não sei em seguida só. Não seria seguido, mas só pensando assim nessa... Por exemplo, a gente já perdeu uma semana de aula, né, na semana passada. Então a gente pelo menos consegue entrar nos eixos de novo. Talvez na quinta-feira que vem não vai ter aula. Então quer dizer, pelo menos a gente já não fica tão atrasado assim. Dia 25 então? 25. Aí que horas então? Pode ser de 8 a meio-dia? Pode ser? Então tá. Eu vou olhar também com o zelador do prédio, tudo direitinho. Não é esse final de semana. Próximo, tá bom? Certo. Então, Você vai avisar pelo dia? Não. Oi? A sala é essa aqui mesmo. Acho que não vai ter problema nenhum não. E eu vou gravar também direitinho a aula. A gente... Vamos ver até como é que a gente vai seguir no curso, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, gente, fala comigo, tá bom? O curso, o curso é um pouco puxado, mas eu estou aqui para tentar resolver os problemas de todo mundo, tá? Eu não quero trazer dificuldade, dar nota baixa, eu não quero que ninguém seja reprovado, então conversa comigo e a gente vai dando um jeitinho, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso plano ideal, para vocês verem parte por parte como é que nós vamos trabalhar. Então, primeira aula é a apresentação do curso, essa que nós já estamos fazendo aqui. Segunda aula, nós vamos trabalhar com dados espaciais, uma introdução. Nós vamos fazer uma revisãozinha do que muitos de vocês já viram em cartografia e geoprocessamento. Vamos introduzir alguns conceitos novos de análise espacial e nós vamos fazer uma prática no Quantum GIS. Uma prática que, inclusive, assim, muitos de vocês já devem estar dominando da matéria de cartografia, mas que vai ser importante para vocês fazerem algumas habilidades técnicas que vão ser importantes para fazer o trabalho de vocês. Eu planejei aqui que essa aula já vai ser na quinta-feira. Para vocês lerem o capítulo 1 do livro Análise Espacial de Dados. Ele dá uma noção muito boa desses conceitos que a gente vai trabalhar com estudo de caso e já ajuda quando vocês chegarem na sala de aula. Não é muito longo, então se vocês puderem ler, eu recomendo, tá bom? Na aula seguinte, que já vai ser na terça-feira que vem, a gente vai trabalhar conceitos básicos de estatística. Por exemplo, média, medida de tendência central, variabilidade, distribuição de frequência, curva normal, e nós vamos fazer uma primeira introdução ao ambiente do SPSS. Para isso, eu estou sugerindo que vocês leiam o capítulo 1 do Field, que é Descobrindo Estatística, e o capítulo 2, ele é mais assim, descrevendo como que funciona a tela do SPSS. Se vocês tiverem possibilidade, o capítulo 2 você nem lê sozinho, não é bom assim,
você dá uma olhada nele olhando para a tela do computador com esse PCS aberto, que você vê assim, esse botão faz isso, essa função faz aquilo. É bom para vocês se familiarizarem com o programa. E, bom, então, e aí, assim, ler só as primeiras páginas do capítulo. São poucas páginas. Eu acho que até a página 42 já é suficiente, nem precisa ir para 44, não. Depois, a gente vai ver conceitos básicos de estatística, trabalhar com amostras e populações, ou seja, se uma amostra é representativa de uma população, trabalhar com intervalos de confiança também, entrar um pouco nesse tipo e fazer exercício nesse PCS. Então, quer dizer, a partir disso vocês vão ler também um pouquinho mais do capítulo 1 do Descobrindo a Estatística, um pouco antes. Por fim, a gente vai trabalhar com a análise exploratória dos dados no SPSS, como que gera estatísticas descritivas, gráficos, transformações de dados. E aí é o capítulo 3 do livro. Nós vamos ter uma aula para trabalhar com cartografia e geoprocessamento, com temas. Essa aula, assim, eu ainda nem planejei exatamente o que nós vamos trabalhar, porque eu quero ver as demandas de vocês nos trabalhos, o que vocês vão ter dificuldade para fazer, o que vocês estão pensando de fazer nos trabalhos, e passar para vocês treinar essas técnicas que vocês vão precisar utilizar. Isso estou deixando um pouco flexível, vai ser uma aula bem prática mesmo, para a gente conseguir aprender as técnicas de análise espacial. E, no final dessa parte, nós vamos ter uma discussão sobre as propostas para o trabalho, ou seja, desde o início vocês já vão começar a pensar qual que vai ser o trabalho de final de curso de vocês. E quando chegar nessa parte aqui do curso, vocês vão fazer uma proposta do trabalho de pesquisa e mostrar, já vão ter estruturado a primeira base de dados espaciais. Vocês já vão ter coletado os dados que vocês estão querendo utilizar para o trabalho de vocês. Vocês vão apresentar esses dados. Então, depois dessa apresentação, quer dizer, agora a gente já vai começar o seguinte, vocês já estão com a mão na massa, vocês já têm os dados de vocês. A gente vai começar a trabalhar com técnicas um pouco mais avançadas para vocês já começarem a interpretar os dados que vocês vão utilizar. Então nós vamos trabalhar com correlação clássica, e aí tem o capítulo 4 do livro Descobrindo a Estatística, e com testes de significância, ou seja, para testar se uma hipótese é verdadeira, se não é, por exemplo. Depois nós vamos fazer a autocorrelação espacial, que aí nós vamos trabalhar com alguns conceitos mais de autocorrelação, matriz de vizinhança, medidas globais e locais. E para isso, eu vou recomendar para vocês o capítulo 5 do Análise Espacial de Dados Geográficos, ou seja, o capítulo 1 para a aula que vem, capítulo 5 vai ser mais para frente. E depois que nós vemos o clássico, nós vamos ver no Geoda. E é referência o livro lá do Geoda, o tutorial. Em seguida, a gente vai começar a trabalhar com regressão. Nós vamos primeiro ver a regressão linear e depois a regressão multivariada. Primeiro com uma variável explicando a outra e depois muitas variáveis explicando a variável que você está interessado. E todos vão ser cobertos no capítulo 5 do livro Descobrindo Estatística. Por fim, a gente vai fazer prática de regressão na SPSS e nós vamos também trabalhar com a regressão espacial também, no Geoda, mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, quer dizer, em seguida a gente vai ter uma apresentação dos resultados parciais do trabalho de vocês. Quer dizer, vocês já aprenderam algumas técnicas, vão utilizar elas nos dados de vocês. Gente, já está na hora da próxima aula já? Não. Então tá. Certo. Então, vocês já vão apresentar esse trabalho e normalmente eu faço essa mescla de apresentação e prova oral. Ou seja, vocês vão fazer a apresentação e eu vou fazer algumas perguntas para os membros do grupo que estão apresentando sobre alguns conceitos, sobre como vocês utilizaram os dados, e isso também vai valer, essa resposta também vai valer parte do conceito também da disciplina. Bom,
Sim, pode falar. Quantos integrantes o grupo vai ter? Olha, eu acho que 3 é uma medida boa. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer. Até 4 eu aceito. Mas assim, todo mundo tem que participar. Porque inclusive na hora de fazer as perguntas na apresentação, todo mundo tem que saber. Tá certo? Bom. E a gente vai discutir mais sobre os grupos na aula que vem, tá bom? Aí a gente vai trabalhando. Então, nós vamos trabalhar com regressão, já falei para vocês. Então, depois nós vamos trabalhar com dados espaciais, regressão aplicada a dados espaciais, que foi esse exemplo que eu dei nessa aula. Nós precisamos aprender a fazer na prática. Vamos ter 2 aulas para trabalhar com isso. E nós vamos trabalhar com análise de agrupamento. Primeiro, para criar grupos, né, que eu tinha falado para vocês. Tanto no primeiro no SPSS, que seria regressão ou agrupamento com dados tabulados, e depois análise de agrupamento para regionalizar áreas, que a gente vai utilizar o software TerraView. Então, para análise de agrupamento, nós vamos usar o livro do Hare. E para análise de agrupamento tem um tutorialzinho do TerraView que a gente vai usar como referência. Então, nós vamos ter 2 aulas para assessoramento dos trabalhos, ou seja, vocês vêm para o laboratório, trabalham em grupo em cima do trabalho. Eu vou estar aqui também para ajudar a tirar as dúvidas, para a gente fazer os algoritmos funcionarem. E vamos ter 2 dias de apresentação dos trabalhos finais e também com prova oral, fazendo pergunta para vocês. E no fim a gente vai ter uma síntese e uma avaliação do curso. Com fôlego. Bom, quer dizer, eu mostrei primeiro os conteúdos de forma simples e agora a gente viu de uma maneira mais detalhada o que vocês vão ver ao longo do curso. É importante vocês terem essa ideia desse percurso das técnicas que nós vamos ver, porque justamente são as técnicas que eu espero que vocês utilizem no trabalho de vocês. Tá bom? Então, seguinte, eu vou pedir alguns fichamentos. Fichamento eu peço para vocês é o seguinte, é uma página só para vocês copiarem mesmo, ou escreverem o que vocês entenderam de alguns conceitozinhos chaves no texto, por exemplo, de estatística, o que é uma média, o que é uma variância. Às vezes, se vocês quiserem desenhar um desenho, um gráfico que ajuda a entender. No início, eu estava pensando de pedir um por aula, do texto antes da aula, mas eu estava discutindo com o pessoal do diurno também, que ficaria uma carga extra classe muito grande, né? São 4 horas de curso. Sim, pois é. Então, como vocês já vão ter alguns exercícios para fazer, tem a leitura, então eu estou pensando em agrupar e pedir alguns fichamentos ao longo do curso. Então, o primeiro fichamento que eu ia pedir para vocês seria para a semana que vem, não para quinta-feira, para terça-feira que vem, o do capítulo 1 do livro Descobrindo Estatística. Vou colocar, poderia ser até a página 59, 31 a 59, vocês vão ver que é sempre facilzinho de ler. Só para uma página que vocês fazem, submetem para mim lá no Tidia, no site do Tidia, buscando os conceitos que vocês acharem mais importantes no capítulo. Eu acho que é importante porque se vocês já chegarem aqui com uma ideia desses conceitos, não vai pegar vocês tão de surpresa durante as aulas. Já que a gente vai começar a ver essa parte de estatística, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Tá bom? Descobrindo a Estatística. 31 a 59. Isso, capítulo 1, página 31 a 59. Aí vocês vão ter um tempo para vocês lerem no final de semana. E nós vamos para terça-feira que vem. E aí a gente vai tentando manejar essa carga extra classe de aula em aula, tá bom? Vocês falam assim, tá puxado, tá tendo muito exercício. Aí a gente vai tentar, vamos tentar ajustar, mas assim, o curso ele é puxado. Então assim, tem um pouco essa demanda, porque precisa realmente para conseguir entender e para conseguir fazer todas as etapas que precisa para o curso, tá bom? Bom,
os fichamentos e a participação, ou seja, presença conta, como conceito também, porque a gente vai estar fazendo atividades práticas no dia a dia aqui, vale 15%. Vou passar alguns exercícios para vocês, são exercícios relativamente simples, mas para vocês não esquecerem o conteúdo de uma aula para outra, fazer esse gancho, e vamos ter trabalho prático na sala de aula. Então, exercício de trabalho prático vale 30% do curso. 30% do conceito. A proposta de trabalho, as apresentações de vocês, parciais, e a presença nos dias de assessoramento, para a gente trabalhar junto nos trabalhos, vale 15%. E o trabalho final, que é a apresentação e a prova oral, 20%, e um trabalho escrito que vale 20%. Então, presença tem que ter, tá, gente? Não falta. Só no sábado é um caso especial. A gente vai lidar com isso, tá bom? Que aí, assim, a atividade programada que eu vou passar para vocês cobriria a presença, no caso, né? Porque eu penso, assim, que vocês vão precisar de tempo também para conseguir fazer essas atividades. Então, a gente faz uma compensação, certo? Bom, fichamentos, eu peço para você sempre colocar o nome do texto, o nome do aluno e a data, porque senão eu vou ficar meio perdido lá, com tanto aluno mandando arquivo para mim. Eu peço para enviar até o início da aula, que vai ser sobre o tema. Quem quiser fazer mais de uma página, pode, mas uma página já é suficiente. Bom, e eu ofereço para vocês também a oportunidade de ter pontuação extra. Ou seja, se tiver eventos relacionados ao conteúdo da disciplina, se vocês quiserem ir, vocês podem fazer um relatório, por exemplo, de uma página sobre o evento e me mandar, que eu aumento o conceito de vocês no final do curso. Então, inclusive, semana passada, o pessoal que já enviou já está no bônus, já está valendo, tá bom? Pode enviar até que horas? Você tem alguma data? Algum horário? Olha, dos eventos? Não, ao longo do curso. Tá certo? Então, assim, é extra. Qualquer um. Eu peço que seja relacionado ao conteúdo do curso. Tá? Lógico que às vezes tem, igual, por exemplo, teve semana passada, que é um interesse geral da graduação inteira, aí a gente também conversa, a gente também pode ver isso também. Algum evento de análise e tratamento de dados, assim, ou tem que ser estritamente... Não, pode ser também análise de dados, ou alguma coisa relacionada a planejamento territorial, uso de algum instrumento, alguma questão de mapeamento, geoprocessamento. É interessante também. Estatístico também é interessante, vocês podem... Você tirou do slide anterior a parte de notas de aula. Isso, exatamente. É uma outra coisa que eu também tive que repensar, conversando nas aulas que eu já tive com o pessoal do diurno. Como as aulas estão sendo muito práticas, então acho que não vai precisar de nota de aula. É bom que desafoga um pouco essa questão de ter que ficar mandando depois, tirando, escaneando, enviando, essas coisas. Então, foi uma maneira que eu gostaria de simplificar um pouco para vocês, tá bom? Bom, aqui os horários, então, vocês já sabem, né? Terça e quinta. Tem um horário para agendamento de atendimentos, que é só me mandar e-mail, me ligar, a gente marca, eu venho aqui, eu vou estar aqui para atender vocês. Caso alguém não possa, nesse período, conversa comigo, a gente encontra um outro horário, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. E na aula de quinta-feira, parece que normalmente o pessoal pede para liberar um pouco mais, os alunos costumam pedir para liberar um pouco mais cedo, né? Porque muita gente pega o último ônibus, não é isso? Então, eu vou liberar e vou pegar o último ônibus junto com vocês, então. Tá certo? Então eu entendo como é que funciona essa situação do curso aqui. Bom, então tem um primeiro exercício para quinta-feira, exercíciozinho.
não precisa estender demais não, gente. É coisa simples, porque eu sei que é pouco tempo, até quinta-feira. Vamos falar o que são modelos, explicar por que uma média pode ser considerada um modelo e dar exemplo de outros modelos, e identificar alguns temas de pesquisa que sejam de interesse de vocês, para vocês já começarem a pensar no trabalho, o que vocês querem fazer para o trabalho, e pensar um possível processo de pesquisa. Ou seja, como que vocês poderiam fazer esse trabalho. Pensando naquele processo de hipótese, coleta de dados e análise estatística espacial. Certo? Coisa simples, não precisa se estender demais não, porque eu sei que o tempo é curto também. Mas é porque, principalmente esse terceiro aqui, a gente vai fazer esse gancho para o que a gente vai fazer na aula que vem. Então, quer dizer, a gente já vai começar a puxar o fio da meada para o trabalho de vocês, que vai, vocês vão ver que cada exercício vai estar ligado com o trabalho de curso. Então, na verdade, é tudo parte de uma atividade só, tá bom? Bom, então lá no TDIA vocês vão ter também, eu vou dar uma dica para vocês nesse terceiro aqui. Vocês podem visitar, por exemplo, tanto aqueles portais que eu mostrei aqui no slide de apresentação, onde tem vários dados que vocês podem visitar e ver se tem algum dado que interessa mais. Quando eu coloquei alguns artigos lá no TDIA, aqui, sobre vários temas diferentes, que vocês também podem olhar lá no TDIA e ver se tem algum tema que interessa a vocês. Que aí vocês podem começar a pensar o que interessa mais, o que pode ser feito com a análise espacial. Essa lista já é individual ou já no grupo de informação? Essa lista aqui? Isso. Mas se já tiver alguém com um grupo, já pensando em grupo, pode fazer, tá bom? Porque já pode pensar numa proposta em grupo já. Quem tiver individual não tem problema, a gente pode formar grupos também na aula que vem, tá bom? Não precisa também ficar preocupado com isso não. Bom, então, acho que já está um pouquinho em cima. O que eu ia passar aqui no slide era exemplos também de outros trabalhos de alunos que utilizaram relacionamentos entre variáveis. Então vocês podem inclusive depois olhar os slides também aqui dessa apresentação no TDIA, que vocês podem tirar algumas ideias do tipo de trabalho que vocês podem querer fazer. Lembra que não precisa ser nada muito complicado não. Às vezes assim, pensar assim, renda e pessoas com baixa renda vivem em municípios vivem em setores censitários que têm menos infraestrutura pública, ou menos coleta de lixo, que seja. Relação super simplesinha de um com o outro. Não precisa preocupar. Quem quiser ter o interesse de fazer algo mais elaborado também pode, eu estou também para ajudar. Para quem quiser se dedicar mais. Então, às vezes o mais simples é o mais prático para ser feito, porque vocês vão ter que aplicar todas essas técnicas também, tá bom? Mas assim, vocês pensem o que vocês acham mais interessante. Acho que é mais ou menos isso. A gente já está no prazo final já aqui, já dá um tempinho para vocês circularem. Alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina, sobre o que tem que ser feito? Alguém tem alguma sugestão relacionada a essa questão de carga horária, de atividades, para modificar alguma coisa? Tá, assim, vocês podem ficar à vontade ao longo do curso para me dar feedback. E eu estou sempre à disposição para repensar, para a gente tentar organizar o curso da melhor maneira possível, tá bom? Então tá, muito obrigado então a todos e até a aula que vem.